Então, boa tarde a todos e a todas, né? Não sei se é boa tarde para todo mundo, mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco sobre aspectos da divulgação científica, nessa primeira edição, né, do Dia do Profissional do Clima, que é uma promoção do Youth Climate Leaders, né, o ICL. Eu me chamo Heloísa Bellinlose, eu sou pesquisadora na área de comunicação e clima. Na sequência, eu acho que todos podem falar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, de acordo com a sequência dos slides. Mas eu também estou aqui como coordenadora do Hub ICL do Rio Grande do Sul, que seria o braço local, né, das atividades do ICL aqui, primeiramente em Porto Alegre, mas que busca também reunir e fazer essas pontes também com outros municípios. Então, nós nos conhecemos via o ICL, as pessoas que estão propondo essa oficina para vocês, esse workshop, e a gente, assim, todos nós somos muito motivados por essa ideia, né, de que é preciso, sim, que as informações científicas, sobretudo das mudanças climáticas, elas cheguem de uma maneira um pouco mais palatável, familiarizada, né, com as realidades locais, que ela chegue de uma forma acessível, né, porque a informação é um primeiro momento, um primeiro aspecto para a gente pensar na percepção desse problema e depois pensar em soluções ou em formas de enfrentar essa crise climática. Então, acho que a Natália pode passar o slide. Eu passei, não foi? Não, Tá congelou. Tá na nossa carinha aqui. Nath, tenta parar de compartilhar a tela. Compartilha de novo, então. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Então, aqui estão, né, as pequenas referências de cada um. Eu já comentei, acho que cada um de nós pode fazer uma breve apresentação. Não? Eu juro que eu tô passando, não tá passando? Não, mas volta para a gente se apresentar. Ah, mas tá passando então. Tá passando, sim. Tá passando agora. Só volta no slide das bios para cada um falar um pouquinho de si, Natália. Voltou? Sim. Voltou. Pode falar de você mesmo. Vocês estão me vendo? Também? E me ouvindo bem? Sim, sim. Obrigada, Heloísa, pela introdução. Então, meu nome é Natália Grilli, eu sou bióloga e educadora ambiental já há alguns anos. Trabalho principalmente com a questão do problema do lixo no mar e como a gente pode resolver isso de uma forma bem participativa, chamando diversos setores para ajudar. E sou facilitadora de processos participativos para políticas públicas, também voltado ao lixo no mar. Além disso, eu sou parte da Liga das Mulheres pelo Oceano, da Bloom Ocean e do Instituto Costa Brasilis. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Marina Corrêa. Eu fiz graduação em Biologia, mas daí no mestrado eu fui para a área de Ciência Ambiental. E também sou educadora ambiental e trabalho com essa parte de facilitação de processos participativos, que eu fiz alguns workshops durante o meu mestrado, já envolvendo a comunidade no mestrado, na pesquisa. Vou falar sobre isso mais para frente. E assim como a Natália, eu sou parte da Liga das Mulheres pelo Oceano, da Bloom Ocean,
e também do Instituto Costa Brasil. Eu e a Natália, a gente trabalha juntas já há algum tempo, e como a Heloísa disse, o resto de nós se conheceu pela UCL mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Bruno, eu sou formado em Economia na URGS, também sou gaúcho. E fiz parte do primeiro curso do ICL em 2018, curso Brasil. E desde lá tenho contribuído com a organização. Atualmente eu sou convidado a ser um conselheiro acadêmico do ICL, então eu ajudo na parte de conteúdo dos cursos. Eu sou, na verdade, eu entrei no ICL sendo parte de um grupo de pesquisa da UFRJ, né, na parte de planejamento energético e ambiental. Então, lá eu fiz meu mestrado e meu doutorado, e hoje sou pesquisador da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Eu sou autor contribuinte também do IPCC, e a minha área de pesquisa é voltada para modelagem de mudança climática, principalmente na questão econômica, então economia do clima. Então, como vocês podem perceber, temos perfis bem diferentes, né? Mas esse interesse comum em conseguir comunicar melhor esses conhecimentos científicos, sobretudo pensando aqui na questão climática. Então, para começar, né? Por que a gente acha que é importante comunicar a ciência, né? A ciência climática para quem não é cientista, né? Para um público não especializado ou para um público leigo. Em primeiro lugar, toda a discussão da literatura, as pessoas que já estudam divulgação científica há algum tempo, eles corroboram com a ideia de que sempre que a gente consegue entregar para o cidadão informações mais qualificadas, que façam sentido, a gente consegue orientar melhor as decisões das pessoas, né, dentro de uma sociedade, e ajuda também a contribuir para as discussões que às vezes ficam muito restritas, né, a um debate científico, político ou econômico. Então, a gente consegue perceber que em países com maior grau de instrução na área científica, né, a comunidade consegue participar mais e exercer influência, seja por meio do voto, seja por meio das compras, né, utilizando às vezes até seus conhecimentos como forma de protesto, de boicote, né, para algumas coisas que não condizem, digamos, com aquilo que elas acreditam, enfim, que a ciência acaba mostrando que, no fim, vai ser danosa para uma grande quantidade de pessoas, né, para a sociedade de uma forma geral. E aí, para isso, né, para a gente conseguir divulgar essas informações, a gente vai entrar primeiro nas concepções que são utilizadas, né, nesse âmbito da divulgação científica. Então, a gente vai ter, de uma forma geral, a ideia da comunicação científica e da divulgação científica, né? A comunicação científica, se vocês já têm algum conhecimento sobre o campo científico, se já são pesquisadores, ou têm algum tipo de informação, né, sobre como funciona a ciência, a academia, vocês vão identificar que a comunicação científica ela é mais restrita aos pares, né? Aos próprios pesquisadores. Então, faz parte do processo científico você comunicar entre os pares e também ter aquelas ideias discutidas, enfim, nem sempre o que um pesquisador faz é exatamente a verdade absoluta, né? Ao contrário, a gente tem muitas discussões e elas são feitas a partir de congressos, eventos, de revistas, onde aquilo é colocado para escrutínio mesmo, né? Para discussão. E, por outro lado, tem a divulgação científica, que é justamente o nosso foco de hoje, que seria essa ideia de você comunicar para um público muito mais amplo. Então, são públicos diferentes e, consequentemente, objetivos diferentes, porque quando você comunica para os pares, né, para os pesquisadores, eles já têm o conhecimento, eles já sabem como funciona a ciência, geralmente já conhecem os procedimentos metodológicos, se não todos, pelo menos boa parte deles, já sabe como funciona a dinâmica da ciência, né? Que algumas coisas são refutadas, outras não, que a ciência é dinâmica, né? Que ela sempre está
em processo, e é um pouco diferente da percepção de que a sociedade, né, do que a sociedade pensa sobre a ciência, que dificilmente ela consegue entender todo esse processo. Às vezes, a forma como a ciência chega é sempre já como se fosse um resultado, né, uma afirmação final em que não se espera que seja desmontada ou que depois se volte atrás ou se discuta, né? São percepções diferentes. E é por isso que a gente precisa também entender um pouco isso. E tentar passar para o público geral também, não só os resultados das pesquisas, mas tentar falar mais, né, sobre como funciona esse campo científico, para que isso também dê mais subsídios e contextos para as pessoas lerem e interpretarem as informações que depois são disseminadas. Pode passar, Natália. E aí, outro termo que é muito popular nesse campo é a ideia de alfabetização científica, né? Que às vezes as pessoas entendem muito como um processo primário, inicial, que está associado às vezes até à sala de aula, mas que é algo muito mais amplo, né? Porque, enfim, temos pouco conhecimento sobre ciência na nossa formação escolar, às vezes mesmo dentro das universidades a gente tem poucos espaços de discussão para falar, né, sobre essas linguagens, esses termos. Então, é importante que a gente entenda que essa alfabetização, ela extrapola esse espaço escolar e que ela pode ser feita seja por movimentos, por ações de divulgação científica, seja pela própria divulgação de notícias e informações pela imprensa, seja em outros espaços, né, de educação informal. Então, há várias maneiras dessa alfabetização científica ser feita. E a comunicação midiática, que é feita pelos meios de comunicação, ela também pode exercer esse papel aos pouquinhos, né, apresentando cada vez mais espaços ou formas de explicar como se situa aquela descoberta, aquele conhecimento, aquela informação, e relacionando aquilo também com aspectos do dia a dia das pessoas. Pode passar, Natália. Então, existem vários apontamentos, né, que a gente pode colocar dentro dessa ideia de alfabetização científica. Uma estaria associada ao letramento, ensino e enculturação, que são todos termos ou expressões que buscam associar essa ideia dos conhecimentos científicos com a vida prática das pessoas, né? Então, essa pluralidade semântica, esses vários termos utilizados, eles têm esse mesmo sentido, no fim das contas, né? De querer aproximar aquilo que é muito difícil, complexo, às vezes com uma linguagem bastante hermética, e é fruto desse trabalho científico para o dia a dia das pessoas. Também está associada à compreensão da ciência, então nessa lógica, né, de não explicar apenas os resultados, mas também os processos. E aí, com isso, você vai acabar também desenvolvendo esse pensamento lógico-dedutivo e a construção de uma consciência mais crítica, né, em relação a tudo que nos cerca. Então, se a gente for pensar, a ciência está presente em quase tudo na nossa vida, né? A gente pode pensar em diferentes áreas, não só na questão climática, mas também na alimentação, na saúde, nos nossos meios de transporte, sempre tem ciência. E às vezes isso também nos passa batido porque a gente foca muito mais na tecnologia do que no processo anterior que derivou, talvez, essa tecnologia. E aí, voltando, né? Por que essa alfabetização é tão importante? E aí eu reforço a ideia da gente pensar que quanto mais informações bem organizadas, que tenham uma facilidade de entendimento amplo, né? Essa percepção e o entendimento do que é a ciência vai melhorar, especialmente em relação aos prazos, né? Às vezes as pessoas acham que demora muito, que a ciência não vale a pena porque é um processo muito longo. Agora, nesse processo de fabricação da vacina,
a gente tem ouvido muito isso, né? Como tem tantos cientistas no mundo e está demorando tanto para sair a vacina, então há uma dificuldade de compreensão desse tempo, né? Dessa lógica. Então, se a gente consegue explicar um pouco como funciona, e eu acho que esse processo que estamos vivendo da pandemia tem favorecido um pouco, né? E tem ajudado a entender um pouco mais sobre ciência, a gente consegue mostrar que o investimento em ciência vale a pena, que conseguimos fazer isso num tempo muito reduzido em relação a outras vacinas, justamente porque tem um conhecimento acumulado, porque há, né, uma expertise que foi conseguida antes, né, de surgir esse problema. Também é importante que as pessoas entendam esses processos para conseguir separar o que é uma opinião pessoal do que é o resultado de um estudo científico, né? A alfabetização científica auxilia nesse processo e também para não desacreditar a ciência, né? Ou não achar que ela tem menos valor porque a ciência muda, porque ela não tem resultados permanentes, né? É preciso que a gente fale que o saber científico está sujeito a mudanças, que ele depende desse acúmulo de resultados, que ele tem resultados provisórios. E isso não faz com que a ciência em si tenha menos valor, mas é preciso falar sobre isso, né? Então, a gente tem 3 eixos que vão estruturar o que seria essa alfabetização científica. A primeira seria a compreensão básica dos termos, que está muito associada à linguagem, né? Mas também a compreensão de conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. A segunda estaria associada à compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Então, a ciência não está imune, né, às interferências de outros campos. Então, sim, precisamos entender que a ciência faz parte da sociedade e também tem questões nesse sentido que vão influenciar o seu fazer. E aí, por fim, as relações existentes, né, a diferença entre ciência, tecnologia e como isso acaba interferindo na sociedade e no meio ambiente. Pode passar, Natália. Então, aqui eu trouxe alguns dados, né, de uma pesquisa de 2009 sobre percepção pública de ciência e tecnologia, só para vocês identificarem, né, como que estamos aqui no Brasil em termos de ciência. É claro que com a pandemia, essa percepção provavelmente deve ter sido alterada, mas a gente não tem um estudo recente. Aqui tem a distribuição por meios, né, de como os brasileiros consomem a informação e a frequência. E aqui é interessante a gente ver que a televisão, ela ainda tem um papel muito importante aqui no Brasil, né, embora a internet e as redes sociais tenham tido um aumento de consumo, as pessoas estão também procurando mais informações desses outros meios, e muitas vezes esses meios eles não passam por um crivo de um profissional de comunicação, né, como é a televisão, que geralmente tem um jornalista fazendo essa mediação. Nas redes sociais, muitas vezes os pesquisadores, por conta própria, conseguem desempenhar esse papel de divulgador da ciência. Pode passar, Natália. E aqui, né, como que os brasileiros percebem a ciência? Então, a gente identifica nessa pesquisa que existe um alto grau de confiança e prestígio, né, sendo que há uma consideração que a ciência é relevante para a economia, para o bem-estar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, né, que a ciência é considerada importante, a maioria da população não lembra ou não sabe de um grande cientista do país, ou de uma instituição científica relevante. Então, existe também um descompasso nesse sentido, assim, de uma forma genérica, há um entendimento de que sim, a ciência é importante, mas quando você for falar de assuntos mais específicos ou pedir questões que demandem uma certa qualificação ou uma informação um pouco mais precisa, isso a gente entende que tem um problema, né? Uma lacuna, que isso não é tão disseminado assim. Nos próprios meios de comunicação, quando existe uma editoria específica, um espaço específico para jornalismo científico, os números mostram que não é um espaço que é muito procurado pelos leitores, né? Então, é um público um pouco mais restrito, aquele que hoje se interessa por ciência. Pode passar, Natália.
e com o que os brasileiros têm se preocupado, né? Então, isso também está associado um pouco à questão climática. Aqui o desmatamento da Amazônia aparece no topo, empatado com danos ao meio ambiente causados por mineração. Então, a gente tem questões ambientais nesse ranking que são colocadas com preocupação. Uma pesquisa bem mais recente do Datafolha, de outubro, mostrou também que os brasileiros são muito preocupados com a Amazônia, mas, ao mesmo tempo, essa preocupação ainda não consegue se converter numa ação efetiva, né? Seja por questões de políticas públicas, seja porque há interesses pessoais, que também, de alguma forma, geram barreiras nessa compreensão. É difícil sair de um hábito, de um comportamento, às vezes, que foi por muitos anos construído e, de alguma forma, incorporado pelas pessoas, e, de repente, você tem que gerar uma mudança, e o próprio sistema no qual você está inserido cria empecilhos, né, para que essa mudança ocorra de uma forma mais facilitada, ou até não tem nenhum estímulo para que isso ocorra. Pode passar, Natália. Então, chegamos na questão, né, de como a gente pode realmente atingir o grande público, pensando nessa posição de pesquisador e pensando que esse entendimento de ciência ele é considerado importante, mas ainda ele tem algumas barreiras para, de fato, ter uma disseminação, um envolvimento maior. Então, a gente vai discutir a questão também da popularização, que é considerado um termo um pouco melhor, ou talvez que consiga englobar a participação das pessoas, do que a divulgação, que às vezes entende o receptor apenas como aquela pessoa que vai captar a informação sem, de fato, compreender, processar e seguir adiante, né? Nesse sentido, a gente pode falar que a divulgação ela tem uma série de discussões e debates dentro, porque ela pressupõe que você altere, né, a linguagem, simplifique algumas coisas que são vistas como distorções ou como erros, às vezes, pelos cientistas, né? Mesmo que isso não seja intencional. É claro que, às vezes, também existe essa intencionalidade por N razões, mas muitas vezes isso acontece de forma não intencional pelas pessoas que fazem essa mediação, e isso gera uma série de ruídos, né? Então, é claro que para você pegar uma mensagem muito específica de uma área científica, que tem uma série de termos difíceis de compreensão para o grande público, e você fazer essa tradução, você vai ter que modificar o texto, e isso vai implicar numa série de desafios. E a gente tem um problema bem sério aqui no Brasil, que vem se modificando ao longo dos tempos, né? Porque agora o próprio Lattes tem um espaço para divulgação científica, né? O Lattes é a plataforma onde os pesquisadores colocam os currículos aqui no Brasil. Mas até pouco tempo atrás, a questão da divulgação, da popularização científica, ela não era muito considerada dentro da academia. Isso vem, de alguma forma, aos poucos modificando, né? Vem se alterando. E os pesquisadores já estão muito mais conscientes, né, que também é um papel social do pesquisador trabalhar com essa tentativa, né, de levar esse conhecimento para públicos mais amplos. Então, apesar de ser uma atividade muito necessária, a divulgação científica ainda tem assim um baixo status, né, para os cientistas, que consideram às vezes até um desvio da pesquisa. Então, eles têm um tempo limitado. Aqui no Brasil, geralmente, os pesquisadores dividem suas horas de trabalho com a docência. E aí, quando eles precisam dar espaço para, enfim, dar entrevistas para jornalistas ou para trabalhar num texto, né, de divulgação científica, eles acabam, às vezes, considerando que é muito tempo empregado para alguma coisa que não vai ter nenhum efeito imediato na sua atividade, ou que não é recompensado dentro da academia. Isso ainda existe, isso é uma mentalidade com a qual muitos pesquisadores ainda que eles ainda se questionam, né, que está presente no campo científico e que precisa ser de alguma
forma transformada também para que haja uma proatividade por parte de quem faz a pesquisa e conhece como melhor, como ninguém, a sua pesquisa e poderia de alguma forma trabalhar nessa tradução, né, nessa simplificação. Pode passar, Natália. Então, a gente vai ter a ideia também das percepções dos públicos, que eu já falei um pouquinho antes, né? Como que essas diferentes culturas, elas se confrontam, né? O público de interesse da comunicação científica já conhece de forma muito nítida, né? O método, entende como funciona a produção, enquanto o público leigo vai ter essa imagem muito mais difusa da ciência e vai ter também problemas, né, com a desinformação, os equívocos que muitas vezes aparecem. Eles tendem a imaginar, então, que ciência e tecnologia progridem aos saltos a partir de insights de mentes privilegiadas, né? Isso é uma constatação que aparece em algumas pesquisas em que os cientistas não são colocados à prova pelo público, eles são apresentados como aqueles que detêm a verdade. E aí, quando isso começa a ser muito questionado, isso gera incerteza, né? E das pessoas, a ideia da incerteza não é a mesma ideia da incerteza que a gente tem dentro da academia ou entre os cientistas, né? A incerteza pode gerar a ideia de que não há uma solução ainda, ou que os cientistas ainda estão pensando ou tentando achar alguma coisa, tentando ou identificar um impacto ou apontar qual que é o caminho melhor a ser seguido, né, pela sociedade. Então, enquanto não tem certeza, a população tende a não ter uma ação efetiva, ela espera realmente esse respaldo, né? E isso também é uma discussão que precisa ser colocada de forma mais evidente para que a gente consiga mudar um pouco algumas situações que estão muito baseadas, né, nas previsões, como, por exemplo, as questões climáticas, né? De uma forma geral, quando se apresentam aspectos de longo prazo, a reação tende a ser muito menor do que quando o efeito está mais próximo, né? Parece que tem muito, a percepção do risco aumenta. Pode passar, Natália. Então, como que a gente pode pensar para melhor comunicar, né? Em primeiro lugar, pensar quem é o público-alvo, isso vai mudar muito o tipo de comunicação que vai ser realizada. É muito diferente você comunicar para estudantes de ensino médio, para universitários, para pessoas que já estão no mercado de trabalho, a depender do setor. Então, tudo isso precisa ser pensado antes de você organizar, né, qual que vai ser o plano de comunicação ou qual que vai ser a forma de estruturação da mensagem. Pensar nos canais, né, se vão ser redes sociais, se vai ser via jornal, via TV, via rádio, qual que vai ser a ideia da divulgação, pode ser uma ação, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma palestra, né? A gente não precisa só relacionar com os meios de comunicação tradicionais ou a internet, existem muitas possibilidades. Os objetivos, a própria frequência da missão, né? Quando a gente fala de divulgação científica, para que ela realmente seja efetiva, é necessário que haja uma recorrência, uma frequência. Então, não adianta a gente fazer uma ação específica, a gente precisa ter uma periodicidade, uma continuidade nesses trabalhos e, consequentemente, o tipo de linguagem, né? Se vai ser um tipo mais associado a um público jovem, se vai ser um pouco mais formal. É sempre preciso partir de que ela precisa ter menos complexidade possível. Mas é claro que, a depender do público, isso também vai ter algumas modificações, o texto pode sofrer adaptações. Pode passar, Natália. Então, a ideia do jargão técnico, né? Que enquanto os pesquisadores vão defender a necessidade de ter uma precisão, de não gerar uma confusão, porque de repente está trocando por um sinônimo no senso comum, mas que na ciência é muito diferente, essa manutenção, às vezes, do jargão pode gerar muito ruído, né? Porque as pessoas podem não entender. Então, existe um desafio de tentar, ao mesmo tempo, explicar os termos mais técnicos, mas também não abrir mão de algumas analogias e metáforas para tornar aquilo um pouco mais acessível. E a ideia da familiaridade, né? Principalmente na questão das mudanças climáticas, é muito importante, quando a gente pensa em comunicação,
que, ao tratar de causas, efeitos, né, de possíveis alternativas, a gente consiga relacionar isso com o dia a dia das pessoas. Por favor, Natália. E aqui eu trouxe um slide, já que eu sou jornalista, né? E muitas pessoas associam também a divulgação científica ao trabalho dos jornalistas, como se fosse exclusivo, quando, na verdade, o jornalismo científico seria uma das formas possíveis de divulgação. Eu trouxe aqui só para a gente tentar identificar algumas semelhanças e também algumas diferenças. Então, todas essas questões de linguagem, de público, elas valem também para o jornalismo, mas o jornalismo, quando ele é produzido, ele é sempre pensado, né, a partir de uma lógica própria, a lógica do campo jornalístico, que está focado num tempo muito escasso de produção, com critérios, né, de noticiabilidade, que nem sempre são os mesmos da divulgação científica, porque o jornalismo ele se pauta também por conflito, por drama, por aspectos negativos, que geralmente não são as abordagens mais efetivas ou mais adequadas para a gente divulgar ciência. E tudo isso ele entra em confronto, né? Tem contradições nesse processo que são mediados pelas lógicas desse campo. Então, existe, sim, uma interferência. Quando a gente fala de jornalismo científico, vai ter um mediador nesse processo, que pode ser um bom mediador, que entenda de ciência, que seja um jornalista especializado, ou pode ser um mediador que talvez conheça tão pouco do assunto quanto o público, né? E aí também vão ter diferentes resultados desse processo. Então, a própria lógica, a própria estrutura e as condições de cada meio de comunicação vão gerar matérias diferentes, né? Na televisão você tem um apelo visual muito grande. Se você não tiver uma imagem interessante, pode ser que aquela notícia ela não vá para o ar, né? Porque para a TV é muito chato apresentar só alguém falando. Então você precisa ter imagens de impacto, imagens para representar aquilo que se fala. Rádio é um pouco mais fácil porque é independente dessa imagem, mas mesmo nos jornais é preciso pensar também na parte visual. E isso às vezes é difícil, né? Pensando como pesquisadora, porque a gente está muito interessado no conteúdo, na mensagem. E às vezes a gente não pensa em todos os aspectos que precisam também estar associados a isso quando a gente fala de jornalismo científico. E quais são os problemas, né? Quando a gente estuda as práticas jornalísticas na área de ciência. Essa questão da especialização dos jornalistas nem sempre terem a formação adequada, os equívocos, né, nessa tradução, nessa simplificação, que podem gerar, sim, uma distorção não intencional, que podem gerar uma desinformação até, se a gente for pensar em questões científicas, essa sensacionalização ou espetacularização do conteúdo, né, que é muito focado nas descobertas, na nova pílula, na nova possibilidade de, enfim, para resolver algum problema. E essa ênfase sempre, né, nas descobertas, no que é novo, no que está sendo trazido pela ciência, também acaba direcionando um pouco a leitura e a compreensão do que o público tem sobre o campo científico. E quando a gente pensa também na simplificação, muitas vezes as pessoas associam isso a uma superficialidade, que, claro, um cientista vai falar com muito mais propriedade e aprofundamento de um assunto do que, às vezes, uma matéria jornalística que tem, sei lá, 30, 40 linhas, né? Pode passar, Natália. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, onde a gente pode encontrar dentro do jornalismo, né, a divulgação científica, seja em editorias específicas, como de grandes jornais, como o Folha, o Estadão, revistas de instituições de pesquisa que são focadas somente nisso, como a gente tem a Rádios da Fiocruz, ou o site da FAPESP. Pode passar, Natália. Aqui eu trouxe um exemplo também de uma postagem do professor Francisco Aquino, que é climatologista aqui da URGS, e que ele trabalha muito com as redes sociais, com o Facebook, por exemplo, utilizando as informações científicas com imagens, com mapas interativos, tentando trazer um pouco, né, da vivência dele como pesquisador
mas em mensagens mais curtas e chamativas, tentando atrair também um público que não seja só pesquisador, né? E com isso ele acaba também atuando de uma forma um pouco mais proativa em relação aos próprios jornalistas, né? Que enxergam essas mensagens e também depois vão atrás para aprofundar o assunto. E nesse sentido a gente percebe que os pesquisadores estão atuando cada vez mais. Pode passar, Natália. Eu trouxe também o Science Blog Brasil, né, que é uma rede que traz vários blogs de ciência de todas as áreas. Então, também é uma boa indicação para quem quer, enfim, conhecer outras possibilidades de divulgação, né? Pode passar, Natália. E, por fim, o universo dos podcasts, que também tem crescido bastante. A gente percebe que existem vários programas que se dedicam à ciência e programas específicos também de divulgação científica. E isso facilita também que as pessoas possam entender um pouco mais de ciência, dirigindo, enfim, fazendo outras coisas em paralelo que não demandam uma atenção visual ao mesmo tempo. Pode passar. E tem os canais do YouTube, claro, seria o último slide, mas também que é uma forma de você encontrar formatos, linguagens e estilos diferentes, né? Você fazer divulgação científica com vídeos mais longos, mais curtos, com muita ou pouca edição e que de alguma forma também fomentam, né, esse universo da internet nesse processo de popularização da ciência. Para concluir, então, algumas recomendações gerais na hora da gente pensar na divulgação científica, conhecer o público-alvo, ou pelo menos ter bem claro, né, qual que seria esse público imaginado, para quem que a gente gostaria de comunicar, né, ou quem é o nosso alvo principal. A gente não consegue comunicar para todo mundo ao mesmo tempo, a gente precisa separar um pouco para conseguir ter uma mensagem um pouco mais assertiva, né, que chegue de fato no público. Aproximar as questões do dia a dia, usar o máximo possível de recursos, né, de infográficos, de ilustrações, que de alguma forma não seja uma coisa tão pesada, só de texto. Pensar também nas transposições de conceitos, nas analogias, nas metáforas. E aí também um apelo, né, de quem é jornalista, dos pesquisadores também serem abertos, né, aos convites, enfim, aos pedidos dos jornalistas, porque é importante que a gente assuma esses espaços, né, que os pesquisadores também falem, ocupem esse espaço que às vezes não é tão grande como gostaríamos que fosse, mas que quando a gente não responde, ele acaba sendo ocupado às vezes por pesquisadores que têm menos experiência ou que não são pesquisadores. Enfim, aquele espaço não ocupado, ele sempre é ocupado por outra coisa. Então, é importante a gente aproveitar, né, construir relações com os jornalistas, que são sempre negociadas, e também ter uma boa relação com os assessores de imprensa das instituições, né, das universidades, que podem fazer essas pontes com os veículos de comunicação. É isso. Então, dicas práticas, né? Textos curtos, diretos, evitar sempre juízos de valor, adjetivações, né? Eu acho que, como cientistas, somos bem treinados para isso. Usar imagens claras que complementem o texto, né? Não que apenas estejam lá para enfeitar ou fazer alguma coisa que não traga de fato uma informação ou que seja pertinente com o texto. Sempre pensar que textos mais enxutos, né? Quando a gente fala menos é mais, eles provavelmente vão levar mensagens mais efetivas do que coisas muito complexas e que precisam de justificativas e de explicações. Então, cuidado também com a quantidade de informações que precisam ser explicadas. É melhor fazer vários textos curtos do que um só que reúna todo aquele tipo de informação. Então, tentar entregar também aos pouquinhos esses conteúdos mais complexos.
quando pensar em vídeos, né, cuidar um pouco também dos aspectos visuais, do ritmo de voz, do cenário, treinar um pouco antes também, né, para evitar que muitas edições sejam necessárias ou que haja algum problema em termos de repetição de informação. Organizar um roteiro prévio sempre é positivo. E, por fim, simplificar, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, que não é uma mensagem fácil, né? Porque simplificar exige muita experiência, muita prática, é um desafio complexo, mas eu acho que todos nós precisamos também pegar essa missão para a gente e ir avançando pouco a pouco nesse sentido. Acho que seguem aqui algumas referências. Eu acabei falando um pouco demais, peço desculpa aos componentes do grupo, me empolguei um pouquinho, mas passo agora a palavra, então, para os colegas. Agora a gente vai passar para vocês alguns exemplos práticos de divulgação das experiências que a gente já teve com isso, e depois a gente vai fazer uma atividade prática, né? E depois uma discussão em cima dessa atividade. Então, eu vou trazer para vocês essa questão. Quando que a gente começa a divulgação científica? Quer dizer, a gente como pesquisador, quando que, assim, é só no final da pesquisa? Ou será que dá para começar a pensar nisso desde o começo? Então, eu acho que a primeira provocação que eu coloco é como que a sua pesquisa impacta a sociedade? Então, muitas vezes, dentro do processo de elaboração da pesquisa, a gente fica muito focado nas lacunas científicas e, enfim, em coisas dentro do mundo acadêmico. Mas é muito interessante que, desde o começo, a gente reflita sobre isso e traga, então, como que a nossa pesquisa impacta a sociedade. Melhorou agora a minha voz? Vocês estão ouvindo melhor? Ou ainda está ruim? Para mim tá bom, Marina. Eu te ouço bem, Má. Então, além de desde o começo a gente já começar a pensar em como a nossa pesquisa impacta a sociedade, porque afinal a gente só vai conseguir divulgar ela se a gente tiver isso muito claro, é interessante também pensar em divulgar o processo. Então, qual foi o processo da sua pesquisa? Como que você pensou na pergunta? Quais métodos você usou? Então, a divulgação ela não precisa ser só o final, só o resultado. Ela pode vir desde o começo. E, além disso, a divulgação também pode ser parte da sua pesquisa, envolvendo a sociedade também na sua pesquisa, para que depois a sociedade faça parte da sua, dos seus resultados. Pode passar, Nath? E foi isso que eu fiz no meu mestrado. Então, boa parte dos meus resultados é baseado na percepção que o próprio público tem da gestão que é feita na região. Então, eu já fui conversando com o público para trazer a visão que eles têm. E assim, quando os resultados estiverem prontos, a devolutiva para eles vai fazer muito mais sentido, porque eles estão envolvidos na pesquisa que está sendo feita. Né? Então, no meu caso específico, eu trabalhei com a visão que as pessoas têm da gestão das praias e como elas percebem que essa gestão tem que melhorar para que as praias continuem trazendo bem-estar, mesmo num cenário de mudanças climáticas. Então, eu trouxe as pessoas para dentro da minha pesquisa, explicando todo o processo de pesquisa para eles, facilitando os conceitos para eles entenderem, conceitos como serviços ecossistêmicos ou até mesmo mudanças climáticas, de maneira que eles puderam fazer parte disso e, assim, vão receber os resultados de uma maneira que vai ressoar, né, e que eles vão entender o que está sendo dito. Pode passar, Nath.
Oi? Vocês me ouvem? Me veem também? Sim. Então, obrigada, Heloísa e Marina, por toda essa introdução. Eu vou puxar um gancho no que a Marina acabou de falar sobre quando envolver as pessoas. Quero contar para vocês um pouco da minha experiência como consultora técnica e de comunicação na construção do plano de monitoramento e avaliação do lixo no mar no estado de São Paulo. Essa é uma política pública que não está especialmente linkada às mudanças climáticas, mas esse problema do lixo no mar, ele é um problema tão complexo quanto que envolve a integração de diversos setores para que a gente consiga resolvê-lo. Então, venho nessa perspectiva de problemas complexos que poderiam ser adotados em outras circunstâncias. Como a Marina falou, é importante que a gente envolva as pessoas que vão ser afetadas pela nossa pesquisa ou por uma política pública o quanto antes, né? Não só quando a pesquisa já está com resultado ou a política pública já está pronta, né? Especialmente no caso de planos, a gente fala que tem alguns planos de gaveta, né? Planos de papel, que é o que acontece quando a política pública é feita e publicada e as pessoas não se engajam com ela, né? E ela acaba não sendo implementada. Então, como consultora de comunicação, estou trabalhando dentro do Instituto Oceanográfico da USP, então, bem dentro das questões científicas envolvidas nesse assunto, e eu falo com toda tranquilidade que não é só porque um processo ele é participativo, que a gente está vendo os inputs de outros setores, que ele perde rigor científico. Então, a gente, dentro desse plano, a gente envolveu as pessoas de diversos setores, sendo governos, empresas privadas, terceiro setor, e a mesma academia tem vários pesquisadores dentro do projeto, desde o início da construção dele. E o que a gente fez? A gente fez diversas oficinas participativas e reuniões, reunindo esses diversos setores para que eles conseguissem interagir. E a gente fez uma adaptação e tradução de várias metodologias científicas globais que têm sido utilizadas para tentar resolver o problema do lixo no mar no mundo, né? Então, quando a gente fala de divulgação científica, a gente não necessariamente precisa falar só do resultado, né? Essa questão da alfabetização científica que a Heloísa trouxe no começo também se diz respeito às metodologias. Só que a gente não precisa usar como a gente utilizaria se a gente estivesse escrevendo um paper, por exemplo, né? A gente faz essa adaptação sem perder o rigor científico. Então, a gente se baseou nos estudos de especialistas globais sobre poluição marinha, que é o GESAMP, e da ONU Meio Ambiente, que tem parâmetros e metodologias para escolher quais os indicadores para monitorar e avaliar o lixo no mar. E aí a gente fez essa tradução para que as pessoas conseguissem entender e construir junto. E só para vocês terem uma ideia, a gente está também criando uma rede de atores. Então, em dezembro do ano passado, a gente teve o nosso primeiro workshop e a gente contou com 80 pessoas ou organizações que trabalham com lixo no mar. E hoje, um ano depois, a gente está com mais de 400 pessoas e organizações na nossa rede. E como a Heloísa falou, é importante a gente ter uma periodicidade de contato com essas pessoas, né? Não adianta só a gente ter o contato durante as reuniões, por exemplo, e depois voltar com o plano pronto. Então, a gente desenvolveu algumas estratégias que a Heloísa até já comentou, como a gente tem um site do projeto, a gente tem um canal do YouTube. Vou pedir para a Marina colar aí no chat para vocês, se vocês tiverem interesse.
em conhecer um pouquinho mais. A gente tem um canal de e-mail para responder, está sempre em contato com esses atores, um grupo de WhatsApp e uma newsletter. Então, porque às vezes tem, como a gente está falando com diversas instituições, diversos tipos de pessoa, tem gente que se engaja mais com o site ou com o YouTube, tem gente que se engaja mais no WhatsApp, tem gente que se engaja mais por e-mail. Então, ter também um leque diverso de tipos de canais de comunicação e divulgação ajuda. E no site, principalmente no site, no YouTube, a gente fez vídeos e sumários executivos para que as pessoas entendam de onde a gente veio, como que a gente chegou onde a gente chegou e quais são os próximos passos onde as pessoas podem contribuir. Porque essa rede, ela é orgânica. Novas instituições podem chegar a todo momento. Então, se alguém que chegou agora, que não participou das reuniões participativas, através das informações no site, no YouTube, elas conseguem entender e se inteirar do processo. E aí também podem entrar em contato com a gente pelos outros canais. Então, queria só concluir que é importante também, às vezes, escolher o canal e também ter esse leque, porque nem sempre você, com um tipo de canal, você consegue atingir todas as pessoas que você quer. Então, essa redundância também é importante. Então, vou deixar aí no chat, a Marina deve ter colocado para vocês. Quem tiver mais informações, também tem o nosso e-mail. Fico à disposição e passo a palavra para o Bruno. Beleza. Bom, eu vou seguindo aqui, tentar ser rápido para deixar bastante tempo, mais tempo para o pessoal botar em prática tudo que a gente está passando aqui. Vou trazer mais um exemplo, né, que tem sido cada vez mais recorrente, né, nesse mundo moderno de redes sociais, etc., que é a busca dos centros de pesquisa por alguma mídia, alguma forma de aumentar o alcance do conhecimento na sociedade. Então, como eu comentei lá no início, na minha apresentação, eu faço parte de um laboratório chamado Senergia, né, que é Centro de Economia Energética Ambiental. Ele fica dentro do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ. A COP é o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, e ele é um centro considerado um centro interdisciplinar dentro da Instituto de Engenharia da COP, porque ele não recebe só engenheiros, mas ele recebe também economistas como eu, e tem também bastante recebimento de biólogos. Então, é um programa que tenta misturar diversas formações para analisar questões envolvendo planejamento energético e planejamento ambiental. Nesse grupo específico, Senergia, a gente tem como expertise o desenvolvimento de ferramentas, né, de modelagem para planejamento energético e ambiental, muito focado nas mudanças climáticas. Então, a gente tem hoje em dia 3 grandes modelos que são os que guiam nossos estudos em geral. Um modelo global de energia e mudança de uso do solo, um modelo global de economia e análise de políticas climáticas, e um outro modelo nacional de energia e uso do solo. Então, com essa base de modelos, a gente consegue simular cenários futuros, né, em termos de qual vai ser as tecnologias que vão penetrar no futuro para fornecer as energias que a gente vai demandar, quais vão ser as diferenças de mudança de uso do solo, né, as mudanças que vão ocorrer no solo para a gente produzir mais alimentos ou mais bioenergia, por exemplo. E também tem a questão econômica, né, do outro modelo econômico, que trata sobre quais são as influências entre os agentes econômicos, entre os setores da economia e entre as regiões do mundo. Então, trata também de comércio. Então, com essa gama de modelagem, a gente consegue desenvolver estudos que são muito utilizados, né, pelo governo, né, do Brasil. A gente foi um dos grupos que auxiliou e subsidiou a NDC brasileira, né, lá em meados de 2014, 2013, para chegar no Acordo de Paris já com uma proposta, né, de NDC. E atualmente não, né, eu defendi minha tese de doutorado em 2019, né, metade do ano passado,
e sempre me vinha, né, e fiz o curso do ICL em 2018, e sempre tive para mim uma necessidade muito grande de melhorar essa parte de divulgação, né, dos nossos trabalhos, que a gente não tinha site, a gente não tinha Twitter, a gente não tinha nenhuma rede que poderia estreitar a relação, né, dos nossos pesquisadores do laboratório com a sociedade. Era mais, como a Heloísa falou no início da apresentação, aquela comunicação científica e não tanto a divulgação. E aí eu me reuni com alguns colegas de laboratório, né, e a gente decidiu investir um pouquinho, né, do nosso tempo, né, em tentar melhorar essa parte de divulgação científica. Então, hoje em dia, a gente já tem o nosso site próprio, que está representado aqui, né? Depois eu posso passar o link também para quem tiver interesse. A gente tem uma conta no Twitter que a gente tenta sempre manter atualizada com todos os eventos que a gente vai participando, seja os professores participando de plenárias, etc., seja os alunos participando de conferências. E mais recentemente, durante, acho que foi em julho desse ano, a gente entrou em contato com diversos, na verdade no início do ano, logo no início da pandemia, a gente entrou em contato com diversos centros de jornalismo, né, que envolvem essa questão de divulgação e comunicação, para tentar criar parcerias, né, e tentar aprimorar isso dentro do nosso grupo. E a gente entrou em contato com o Instituto Serrapilheira, a gente entrou em contato com a agência Bore, e no fim acabamos fechando uma parceria com o jornal Nexo. Não sei se muitos têm conhecimento. Pode passar, por favor. O jornal Nexo é um jornal digital, né, independente, e ele é muito legal porque ele traz toda uma visão de transparência e simplicidade na comunicação. Então, é um jornal que pode ser acessado, né, pelos sites, né, pelo site, então não é um jornal impresso. E ele tem todo um cuidado de visualização, então questões de imagens, questões de gráficos, de dados, tem toda uma preparação muito bem feita por parte de cientistas de dados e de jornalistas por trás disso. Então, a gente entrou em contato com eles na época e, coincidentemente, eles estavam procurando centros de pesquisa para formar um grupo de parceiros para o projeto deles chamado Nexo Políticas Públicas. Esse Nexo Políticas Públicas ele é uma plataforma, né, que eles chamam de acadêmico jornalístico. Então, ele vai misturar tanto o pessoal de jornalismo, que é do jornal Nexo, quanto os centros de pesquisa que vão fornecer materiais e conteúdos dos seus estudos. Então, ele tem diversos formatos, né? Pode ser visto aqui do lado, acadêmico, biografia básica, dados, linha do tempo, pergunte ao pesquisador, perguntas que a ciência já respondeu, etc. E a gente, os centros de pesquisa envolvidos, são esses aqui embaixo, a gente tem, deixa eu colocar aqui quais são, tem um que é bem diverso, assim, né? Tem um que é bem focado na questão da raça, do gênero, da justiça racial, outro que é bem focado na questão da biodiversidade, tem outros mais políticos em termos de liberdade e autoritarismo, tem estudos de metrópole, então, questão das cidades, o que funciona em termos de transporte, né, edificações nas cidades. Tem o nosso, que é o Sinergia, que é a parte de energia e de mudança climática. Tem um outro que é o Centro de Pesquisa Transdisciplinar em Educação. E por aí vai. Tem também um de saúde, que é o Instituto de Estudos e Políticas de Saúde. E cada um deles, a gente fica mandando conteúdos, então, né, dos nossas pesquisas para o Jornal Nexo. Há uma revisão, né, interna nossa, entre jornalistas e pesquisadores. E a gente produz, então, né, frequentemente, periodicamente, conteúdos para ir alimentando essa plataforma. Hoje em dia ela já está bem rica, né, em termos de conteúdo. Pode passar, por favor. E
para finalizar aqui, eu trago só também um recorte da página do Nexo Políticas Públicas, onde a gente mostra quais são as publicações do grupo de pesquisa que eu participo, e para também conversar um pouquinho sobre os desafios, né? Como eu falei, a gente no Nexo, né, junto com o Nexo, a gente aprendeu muito assim em termos de como escrever para um público mais amplo, né? E nesse caso, o público do Nexo, em geral, são jovens, né, que têm mais acesso a plataformas digitais, né? Mas está se ampliando muito o público acima de 40 anos também, né? Então, a gente tem todo esse desafio, né, de tratar de temas amplos, né, que é, por exemplo, mudança climática, que tem várias especificidades dentro dela, mas a gente criou uma linha narrativa em termos de frequência de comunicação, de conteúdos que vão ser postados, começando por temas amplos, depois afunilando mais para algo mais específico, né, tendo todo o cuidado de uma linguagem simples, né, e transparente. Isso acho que foi um avanço muito grande para todos os pesquisadores que puderam contribuir até agora com o jornal, porque é um desafio para o pesquisador, já é um desafio para o pesquisador, né, escrever um artigo científico, um paper, né, que tem que ser conciso naquele número máximo de caracteres, de palavras, e podendo usar os jargões científicos, né, as expressões que a gente costuma usar na ciência. Quando a gente vai para um jornal, né, uma mídia de alto alcance, a gente tem que lapidar ainda mais isso, né, trazendo um conteúdo um pouco mais enxuto ainda e com uma linguagem mais simples. Então, isso para o pesquisador que não está habituado a fazer é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um grande aprendizado, porque ao mesmo tempo que ele se propõe a escrever esse tipo de texto, de conteúdo, ele acaba aprendendo muito e acaba ganhando melhorias na forma de argumentação da pesquisa. E, além disso, tem a questão dos diferentes formatos, né, que o jornal também possibilita. Então, isso é um desafio para nós, né? A gente está acostumado a escrever relatório, o artigo científico, né, naquele formato de introdução, revisão bibliográfica, método, metodologia, resultados e conclusão. Nos formatos que o Nexo propõe, né, para aprimorar e tentar melhorar essa comunicação, essa divulgação, se difere um pouco dessa estrutura clássica, né, da ciência. E isso está sendo muito legal para entender, né, de que forma o conteúdo pode ser melhor entendido pela sociedade. E eu acho que o maior desafio, assim, né, já nesses quase 5 meses juntos, né, que a gente está trabalhando, é realmente conciliar com a agenda de trabalho acadêmica, assim, né? Quem é pesquisador no Brasil sabe o quão complicado ter uma regularidade de trabalho, né, de questão de busca de dados e rodar modelo para fazer o modelo funcionar. Isso exige bastante tempo, né? Quem trabalha com laboratório, com fazer algo na parte mais química de reações e etc., sabe como essa parte inicial é demorada, né? Depende de outros insumos, etc. Então, é muito complicado a gente, muitas vezes, deixar um tempinho do nosso tempo de trabalho para esse tipo de ação, né, de divulgação. Mas está sendo muito positivo para o nosso laboratório, assim, né, ver os pesquisadores engajados em querer divulgar as suas pesquisas, né, nessa plataforma, e ver a reação também do público, né, que tem acompanhado os nossos conteúdos. Tem havido um feedback, um retorno muito legal, assim, né, do próprio Nexo, dos leitores do Nexo. Procuram o Nexo para, né, se interessando em outras coisas que a gente acaba tratando nos textos e entrando em contato diretamente com a gente e tal. Então, isso está sendo bem legal. Bom, da minha parte, acho que é isso. Eu acho que a gente pode começar a parte prática, que eu acho que vai ser mais movimentada, mais legal, né? Depois dessa aula toda. Acho que é legal agora a gente tentar ver o que vocês podem contribuir também para a gente na nossa discussão aqui. Só antes das meninas
encaminharem a parte prática, eu acho que é bem interessante falar sobre essa sessão que o Bruno citou, do nexo acadêmico, no qual a gente não precisa exatamente ter um convênio, né, um acordo enquanto grupo de pesquisa, mas todos os pesquisadores podem submeter uma proposta de divulgação. E aí, nessa sessão do nexo acadêmico, o pessoal que trabalha no nexo avalia e transforma, ele tem um questionário, você preenche as perguntas conforme estão no questionário, e aí os jornalistas conseguem transformar essas respostas numa matéria e a sua pesquisa acaba virando notícia. Então, tem uma sessão em que qualquer pesquisador pode submeter, né? Pode ser fruto de um artigo, de uma dissertação, de um TCC, de uma tese, você coloca as informações e isso passa pelo crivo dos jornalistas dessa plataforma, e aí você também pode já começar a trabalhar, né, nesse sentido, mesmo sem ter um acordo formal, né, como é o caso do Bruno com o grupo de pesquisa. Perfeito, Luiz, bem lembrado. Até o Nexo Políticas Públicas, ele nasceu, né, desse nexo acadêmico, né, que o nexo acadêmico já era um projeto, já era um formato do nexo antigo, que foi muito utilizado no início, mas ele acabou perdendo força no caminho. E aí eles identificaram que era melhor fazer um projeto maior, né, trazendo um apelo mais de políticas públicas, né, que envolvia mais resultados na prática, assim, né, do que a gente vai ver na realidade das pessoas. E eles decidiram investir nesse projeto novo, que conta com esse formato lá dentro, mas realmente é aberto para qualquer pesquisador entrar em contato com o Nexo e divulgar as suas pesquisas também. Então, agora eu vou passar para vocês as instruções da atividade que a gente pensou. A gente vai dividir vocês em 3 grupos, então vão ser 2 grupos de 4 e um grupo de 3 pessoas. E a ideia é que vocês leiam o item 5.2, que é de mudanças climáticas, do relatório temático Água, da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e elaborem produtos de divulgação científica baseados nesse relatório. É legal colocar aqui que a gente escolheu um relatório que, de alguma maneira, ele já é um pouco um produto de divulgação científica, principalmente por causa do tempo da atividade, então a gente resolveu pegar alguma coisa mais mastigada e focar mais no processo mesmo de construir um produto mais curto e, enfim, para que vocês também consigam gastar menos tempo lendo e tentando entender e mais tempo produzindo alguma coisa. Então, a ideia é que vocês definam um público-alvo para esse produto que vocês vão fazer e vocês escolham até 2 estratégias de comunicação. Por exemplo, um texto com número limitado de caracteres, como se fosse um tweet, ou uma imagem e uma frase de efeito, como um post no Instagram ou no Facebook, um lightning talk, ou um vídeo, como se fosse um vídeo do YouTube, de curta duração, ou um vídeo que poderia ser compartilhado no WhatsApp. A Natália vai dividir vocês nas salas, e aqui no chat eu vou mandar o link da primeira parte da apresentação, caso vocês queiram usar de referência. E também cada um de nós vai ficar em uma das salas, de maneira que a gente pode ajudar vocês no processo, tirar dúvidas relacionadas ao que foi falado e tudo mais. Aí depois, a gente vai dar entre 20 e 30 minutos para vocês fazerem o produto de vocês. E depois vocês vão apresentar, a gente vai discutir um pouco o que vocês trouxeram, a partir de alguns pontos que a gente acha relevante de serem trazidos. E ainda depois disso, a gente vai fazer mais uma discussão sobre como foi o processo e, enfim, a gente vai trazer alguns pontos mais reflexivos. Então, agora a Natália vai passar vocês para as outras salas e a gente se encontra daqui a pouco. Oi, pessoal. Não sei se todo mundo aqui já participou dessas salas simultâneas do Zoom. Vocês não vão ter que fazer nada. Eu vou colocar, vocês vão ser redirecionados diretamente para essas salas, ou no máximo vocês vão colocar aceitar ir para a sala simultânea, vai pipocar um negócio na tela, vocês colocam sim.
E aí depois, quando acabar o tempo, vocês vão ter mais ou menos meia hora para essa atividade. Aí eu fecho a sala e vocês vêm automaticamente para cá também. Cada uma das salas vai ter um monitor, que é o Bruno, a Heloísa e a Marina. E caso vocês caiam, eu vou ficar aqui na sala central. E aí, se vocês voltarem para cá, eu redireciono vocês para a sala onde vocês estavam. Tá bem? Então, boa viagem. E vou abrir as salas.